faz uma lista para mim, por favor, com o e-mail de todos, me mandam, né, que eu vou pegar e vou mandar e-mail para vocês sobre as nossas atividades. O que acontece? Tem turma que não tem o representante, porque é sala em salada. Aí teve alguns representantes da turma de vocês que mandaram e-mail. Então, eu mandei e-mail para vocês lá faz 4 semanas, quase isso. Mandei e-mail para vocês, e aí todas as aulas eu vinha aqui e falava, pessoal, eu mandei e-mail lá, quem não recebeu, entre em contato comigo, manda mensagem que eu vou enviar um e-mail para vocês, de novo, sobre a atividade, vocês devem responder o e-mail com atividade. Foi isso que eu falei para vocês. Aí, o que está acontecendo? Hoje, por incrível que pareça, a gente tem 25 alunos, tá? É o dia que mais tem alunos. Nos outros dias, muita gente não está acessando, não está vendo a aula. Teoricamente, é aquilo que a gente falou, a nossa aula não é por IAD, eu não tenho que gravar um vídeo e deixar lá para vocês assistirem, a gente está tendo aula remota. Então, como um professor tem a obrigação de estar aqui, o aluno tem que assistir a aula. Vocês conseguem entender? E aí, o que está acontecendo? Aí, alunos aleatórios, né, vamos dizer assim, que não sabe nem o que está acontecendo, aí me manda, professor, porque eu mandei a mensagem no grupo lá, eu não recebi nenhum e-mail. E como assim tem atividade? Gente, essa atividade ela está programada para a gente realizar desde o início do semestre. A única coisa que mudou, a gente não vai fazer presencial e só fazer em tempo remoto. Então, assim, não é uma novidade, não é do nada que surgiu isso. Vocês conseguem entender? Então, não é assim, professor, você inventou isso agora. Não, não inventei isso agora. Já faz um tempo que a gente está combinando isso. E todas as semanas eu venho falando, pessoal, eu estou falando na aula aqui, deixa o caderno do lado e vai anotando e já vai escrevendo o resumo. Terminou a aula, seu resumo está pronto. E aí, né, o que está acontecendo que eu estou percebendo, justamente quando eu vou desligar a conexão. Por exemplo, falo, pessoal, acabou a nossa aula, boa semana, até a próxima. Quem está online fala, tchau, professor, boa noite, e começa a desligar. Só que aí a gente vê o quê? Eu fico aqui mais uns 10 minutos, fica uma porrada de aluno que nem sabe que a aula acabou, ou seja, só colocou, deixou lá, entrou e saiu, só para falar que estava presente. Tipo, eu não tenho que ficar cobrando isso do aluno, acho que não cabe a mim. Só que, assim, são esses mesmos alunos que depois do nada vem fazer uma pergunta disso. Professor, e agora, o que eu faço com a atividade? Como é que eu faço? Tipo, meu, a gente já está falando isso, não é de agora. Vocês conseguem entender? E aí eu mandei e-mail lá, a última vez que eu vou fazer essa pergunta. Quem ainda não recebeu e-mail? Alguém que está aqui presente não recebeu o e-mail que eu enviei hoje? Bom, então, pessoal, vocês já sabem que tem 26 pessoas agora. Dessas 26 pessoas, ninguém está falando que não recebeu o e-mail, tá? Então, o que acontece? Quarta-feira, né, é a nosso dia, é a nossa data de envio até meio-dia. Quem me enviar até meio-dia, eu vou aceitar a atividade. Quem me enviar depois, vai poder chorar do jeito que for. Professor, eu não sabia, não recebia, não via, não fiquei sabendo. Já passou, certo? Então, atividade só encerrada. Nossa atividade, vocês não precisam fazer o resumo de hoje, mas quem fez, porque a aula já está lá, não tem problema, pode enviar. Não vejo mal nenhum nisso, ok? Mas a nossa atividade primordial que eu vou cobrar é do dia 5, da aula 5 e da nossa aula 6, certo? E aí, uma outra coisa que a gente tem que falar sobre a nossa avaliação. Tá? Então, assim, eu acho que é o primeiro professor de vocês que vai falar sobre avaliação. Então, a nossa avaliação. Como é que vai ser o nosso processo de avaliação para a gente não ter problemas, né, semana que vem? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro,
conteúdo da nossa avaliação, o que vai cair? Da nossa aula 1 até a nossa aula 7, ou seja, até a aula de hoje. Tá? Então, é o que está lá no AVA e o que está no livro que a gente viu em aula. Não tem problema nenhum. Então, se vocês conseguiram ver o slide, quem estava presente nas aulas, vão conseguir fazer normalmente a nossa prova. Sem problemas algum. Aí, as orientações sobre a nossa avaliação, tá? O que acontece? A nossa avaliação vai ser realizada pelo Google Forms. Então, eu vou enviar o link para vocês da nossa avaliação do Google Forms, tá? Com o link lá. Você só vai pegar o link e abrir aquele link, mais nada. E aí vocês vão realizar a avaliação. É isso. De que forma que vai ser a avaliação? A forma que vocês já estão, né, cansados de fazer. É 60%, né, da prova. Ela vai ser, né, de múltiplas questões, vamos colocar assim, pelo Google Forms, mais 40% da nossa prova vai ser relacionado à forma discursiva, né, descritiva. Então, vocês vão ter que escrever. Então, o que acontece? Só para falar para vocês. A avaliação, né, a gente faz de forma aleatória. A gente coloca várias questões lá no Google Forms, né, e eu peço para que façam, sei lá, vou colocar 20 questões lá, e falo assim, ó, dessas 20 questões eu quero que o Google façam 4 provas diferentes para mim. E o Google vai fazer de forma aleatória. Então, vai sair os links para mim, eu nem sei quais são as questões que vai cair na sua prova, eu só sei as questões que eu coloquei lá. E já peço para o Google corrigir. Então, quando o aluno terminar de fazer a prova, já vem, ó, esse aluno aqui, supondo aqui a primeira, a Aline tirou 10. Aí eu só vou pegar aquela nota e colocar. É isso. Aí o que eu tenho que falar para vocês? Só, primeiro, né, sem apavoro nenhum, porque se vocês estão estudados, vocês vão saber resolver a prova. Eu não vou pedir nada, né, de outro mundo, de outro planeta. Muitos já teve aula comigo, sabe o que eu falo realmente que vai cair na prova é que vai cair mesmo, tá? Não faço pegadinhas. E aí, semana que vem, eu vou estar aqui, né, online com vocês a partir das 7h10. Só que é a avaliação. E a avaliação vocês vão enviar de forma online. Então, o que acontece? Eu vou ficar aqui das 7h10, tá? Até 7h40 para tirar dúvidas sobre o acesso à prova. O que seria dúvida sobre o acesso à prova? Professor, como que é o acesso? Ó, o link é esse, entra lá, faz e envia. É isso. Eu não vou ficar aqui tirando dúvidas sobre a matéria. Professor, isso que o senhor está pedindo é assim? Professor, isso que você tá... Isso daí é dúvida de prova. Isso daí eu não vou responder para vocês. Certo? E aí, como que vai ser realizado a prova? Eu vou fazer o link, né? Vou colocar lá para vocês. E aí, às 7h10 que eu iniciar aqui, o link vai ser liberado lá para vocês. Então, pessoal, a partir de agora, vocês podem acessar o link. Acessando o link, né, a prova já vai ter horário para começar e um horário para terminar. Quando a prova vai terminar? Teoricamente, a faculdade deu uma mata para vocês terem 24 horas para acessar a prova. Então, vocês têm 24 horas para vocês ir lá e acessar a prova. Professor, eu fiz a prova e vou enviar 2 provas. Tem como? Não, é uma prova só, vocês vão ver lá. Ah, mas aí eu posso colocar 2 e-mails diferentes, mas vai aparecer o seu nome 2 vezes. E aí eu vou saber. Então, eu vou contar como a primeira que você me enviou. Não vai ser a segunda. E nem a terceira, ou mais, né? Ok? A partir do momento que você abrir o link da prova, quanto tempo fica disponível? Tem um tempo limite, não? Então, o link vai ficar disponível para vocês 24 horas. Então, você vai entrar... Ele continua livre, ok. Tá, você vai acessar, tem 24 horas para você enviar.
Só que assim, vocês vão ver que você acessou o link, né? Se você fechar a aba do link, não salva. Então, se você abrir o link, você tem que fazer. Entende? Entendido. É porque a faculdade pediu essas 24 horas. Porque talvez um aluno não consiga entrar agora, às 7h10. Ele só consegue entrar amanhã, 8 horas da manhã. Aí ele faz amanhã. Mas a partir do momento que você acessou a prova, né, você não pode fechar o link da prova, senão não conta, certo? Mas se acessou, você tem que ir lá e fazer a prova. É isso. Ok? Então, pessoal, de novo, semana que vem, às 7h10, eu vou estar aqui presente, né? E falar, pessoal, prova liberada, boa sorte para vocês, acessem lá. E aí, ó, 7h40 eu desligo o computador. E aí eu não vou ficar respondendo dúvidas de prova. É isso a orientação que a direção passou para a gente. Certo? Professor, só uma pergunta. Você disse que o trabalho pode ser entregado até quarta. É até quarta ou é até amanhã? O de vocês coloquei até quarta, que eu tenho que... Na verdade, até dia 14, desculpa. Não é quarta-feira. É dia 14, porque dia 15 tem que estar tudo no sistema. Então, dia 14 eu vou lá e já vocês têm que me enviar dia 14. Tá? Então, por isso que até que eu tirei uma aula, né? Para vocês só fazerem das 5 e das 6. Então, se já tiver pronto 5 e 6, vai lá no e-mail que eu já mandei para vocês e pode enviar. Certo? Então, só que esse e-mail que você enviou para mim não está aparecendo. Aparece a mensagem que você deixou, só que não aparece o e-mail. Como assim? O e-mail, ele não está aparecendo. Aparece só a mensagem que o senhor deixou e todo mundo que o senhor marcou. Só. Tá, mas só que já tem aluno me enviando atividade pelo e-mail. Então, você tem que olhar seu e-mail. Certo? Não é só responder a mensagem que o senhor enviou? Você pega lá, eu mandei a mensagem no e-mail, né? Só se responder com a sua atividade. Professor, segue minha atividade. Pronto. Ok? Pessoal, caso alguém, professor, eu não estou achando o e-mail, professor, eu não fiz, sei lá, né? Eu não consegui ver o e-mail, eu não recebi o e-mail, mas eu fiz a atividade. Minha atividade é esta. Eu estou te enviando fora do e-mail, tá? Ok? Ok. Dentro do prazo, eu vou aceitar. Fora do prazo, eu não vou aceitar. Então, assim, dá tempo de vocês fazerem. Certo? Então, vocês têm até amanhã à noite para vocês me entregarem lá. Tudo bem? Ok? Ok. Então, então vamos iniciar nossa aula. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, né, aproveitando já o período da prova, quem estudou, quem tem dúvidas sobre as aulas passadas, né, e já quiser perguntar alguma coisa, vamos começar por isso, tá? E vamos tirando as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida das aulas anteriores? Quem tiver já pode fazer, pessoal. Então, pessoal, já que, né, ninguém tem nenhuma dúvida sobre as aulas anteriores, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é nossa aula 7, tá? Seguindo o nosso cronograma lá. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da atuação da fisioterapia na saúde do neonato, na atenção secundária e terciária, ok?
Então, essa aula já está lá no AVA também, vocês já podem ir estudando depois ou ir, né, acompanhando. Então, o que a gente precisa saber primeiro? As definições do neonato, né? Eu acho que isso vocês já estão acostumados, né? O semestre passado eu falei isso com vocês, eu acho que alguém já deve ter falado também com vocês, tá? E a gente já apresentou também algumas, na aula também. Então, só para vocês entenderem, né? O que eles separam como neonato, que é o período da criança, né? Então, neonato precoce, eles colocam que é de 0 a 7 dias, né? Até as 23 horas, vamos colocar assim, antes de completar os 8 dias após o nascimento. Então, temos lá a criancinha, né? Com 7 dias, ela é considerada o neonato precoce. Neonato tardio, né? Então, a gente coloca como o quê? De 7, né, a 27 dias após o nascimento, antes de completar os 20, vamos colocar assim, 28 dias. Então, seria um neonato tardio. E aí, a idade gestacional. O que seria a idade gestacional? Só para vocês saberem, quando está na idade gestacional, né? E quando a gente começa a contar isso, vamos colocar assim. Então, a idade gestacional é o intervalo do primeiro dia, né? Do último período normal de menstruação até o nascimento. Então, teoricamente, né? Quando a mulher, né? Não que ela recebe que ela está grávida, a notícia que ela está grávida, mas a idade gestacional, ela começa a ser contada, né, no intervalo lá, desde o último dia, né, do último período de menstruação até o nascimento. Então, isso é considerado, né, a idade gestacional da criança. Então, por isso que quando a mulher, né, fica grávida, vai fazer os exames, vai começar a fazer o pré-natal, aí vão lá e fazem e falam assim, você está de 2 semanas, você está de 3 semanas, e aí começa a contar por semanas, né? E aí semanas, aí tem gente que é mais específico, fala semanas e tantos dias. Então, isso é uma idade gestacional, ok? E aí uma outra definição que a gente tem é o pré-termo, que é toda criança, né, que nasce com a idade gestacional menor de 37 semanas. Então, se a criança não completou as 38 semanas lá, a gente fala que ela, né, é um pré-termo. Essa criança, ela nasceu, ela é pré-termo, vamos colocar assim. Tudo bem até agora, pessoal? Deixa eu só... Certo? E aí, a gente tem um prematuro, né? Tardio, que é uma criança com 34 a 36 semanas, né? E 6 dias de idade gestacional, vamos colocar assim. E o termo, que é a criança com a idade gestacional normal, né? Que nasce entre os 37 a 48 semanas completas. E o pós-termo seria aquela criança, né, vamos colocar assim, que demora para nascer, que nasce depois das 42 semanas completas. E ela é considerada um pós-termo. Geralmente é difícil a gente ver uma criança pós-termo hoje, né? Pessoal, tem alguém com música ligada aí. Então, o pós-termo, né, é a criança que nasce depois das 42 semanas e é difícil a gente encontrar o pré-termo hoje justamente por causa da cesárea, né? Então, passou das 38 semanas, aí o médico já liga o estado de alerta, né? Então, ele já começa a falar, vamos aguentar mais uma, vamos aguentar mais 2 no máximo, né? E se ele não nascer de forma natural, a gente vai fazer a cesárea, porque tem mãe que opta pela forma natural, né? E vai até o fim. Então, o médico fala, se passou das 38, não nasceu, a gente vai fazer a cesárea. Então, por isso que é meio difícil a gente encontrar hoje um pós-termo, a não ser, né, que tenha alguma complicação
da mãe e o médico, por algum caso, não queira fazer a cesárea, né? Hoje é difícil ter o porquê não fazer médico. Hoje é muito mais fácil fazer a cesárea do que fazer a normal. E a idade pós-natal é o intervalo do tempo do nascimento até a data em questão. O que seria isso? Né? O tempo de vida que a criança tem. Então ela nasceu faz 3 semanas, então ela tem 3 semanas e 1 dia, 2 dias. Então é a idade que a gente começa a contar nosso ciclo de vida, vamos colocar assim. E também existe, né, a idade corrigida. O que seria a idade corrigida? Vocês vão entender que tem alguns autores que colocam assim, ó, criança que nasceu lá de 32 semanas, 34 semanas, 36 semanas, precisa corrigir a idade dele, né, até ele completar a idade gestacional normal, que seria 38 semanas. Aí, depois daí, a gente começa a ver, né? Começa a avaliar o desenvolvimento motor e psicológico da criança. Então, para isso, eles fazem uma idade corrigida. O que seria basicamente essas idades corrigidas, né? Então, por exemplo, a criança nasceu de 32 semanas. Só que o certo seria nascer de 40 semanas. Então, vão contar o tempo de vida dele até como se ele tivesse no útero ainda e completou as 40 semanas, aí é como se ela tivesse nascido naquele momento. Então, dali em si, né, dali em diante, começa a contar o desenvolvimento motor dela. Então, por isso que eles fazem a idade corrigida. Vocês conseguem entender? Tá. E aí, ó, uma outra coisa que é importante, né, avaliar sempre, que é o peso da criança. Então, o peso, né, que é do nascimento. Então, é o primeiro medição de peso. A criança nasce, né, vai lá, colocou na balança, fez o Apgar, avaliou a criança, aí vai lá, limpa a criança e coloca para pesar. O peso dela de nascimento é este. Porque, assim, vocês vão ver que o peso gestacional é um e o peso quando a criança nasce é o outro. Então, avalia o peso para saber quanto que ela nasceu. Justamente por isso que no histórico de todo mundo, né, tá lá, criança nasceu tal hora, em tal dia, de parto normal ou de parto cesárea, prematuro, né, ou vamos colocar assim, termo ou pós-termo, né, com tanto peso e tanta altura. E o Apgar da criança foi tanto. Então, isso é o histórico que a gente vê da criança, para a gente entender o que aconteceu com a criança durante o parto, né? E a gente saber o que basicamente essa criança pode apresentar de problema ou não. Tudo bem? E aí, ó, a gente tem algumas considerações. Exemplo, né? Uma criança de baixo peso, que é o peso de nascimento menor que 2,5 kg. Gente, tem cachorro latindo aí. Então, criança de muito baixo peso, né? Crianças, né, de 1.500 gramas, vamos colocar 1,5 kg abaixo disso, e de extremo baixo peso, crianças abaixo de 1 kg. Então, também isso é um dado importante que também vocês vão encontrar no histórico da criança, quando vocês for, né, numa UTI neonatal. Então, vocês vão encontrar isso. Então, criança que nasceu termo, pré-termo ou pós-termo, com peso tanto, Apgar tanto, altura tanto, né? E aí se é uma criança de extremo baixo peso ou muito baixo peso ou peso normal, é isso que eles colocam. Ok? Alguma dúvida até agora? Orislander, consegue expandir a tela para a gente? A letra está muito pequena, cara, para acompanhar a leitura. Melhor? Melhor. Obrigado. Nada. Então, é basicamente isso, né? Que a gente tem que entender de algumas definições para a gente saber. Porque, assim, não vai estar detalhado numa ficha da criança, né? Ela só vai estar lá, que é uma criança pré-termo ou prematura, né? Com extremo baixo peso.
com extremo baixo peso, altura tanto, a Apgar foi tanto. Então, é isso que eles colocam. Então, a gente tem que saber dessas definições, né? Só para a gente entender a situação da criança. E aí, o Apgar, a gente já falou várias vezes do Apgar, né? Então, não é difícil. É uma escala usada, vamos colocar assim, de uma forma global, né? E todo mundo usa, e isso é norma da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que saber, né, da criança. Vamos ver como que ela nasceu. Então, primeiro, né, a gente faz o quê? Basicamente, ela avalia a frequência cardíaca, frequência respiratória, né, o tônus, a coloração e a irritabilidade reflexa da criança. Por isso que a criança tem que chorar, por isso que a criança, né, ela tem que ficar vermelha, vamos dizer assim. Então, é justamente para a gente saber isso. E quando a criança chora também, ela aumenta o tônus, né? Porque todo mundo, quando chora, principalmente uma criancinha, ela faz mais força, tá? Então, quando ela chora também, ela aumenta a frequência cardíaca, né? Aí aumenta a frequência respiratória. Então, essas variáveis, elas que são aferidas no Apgar, para saber se a criança está bem ou teve algum sofrimento pré-natal, né? Ou teve algum sofrimento durante o parto. Ok? Então, como que avalia? Frequência cardíaca. Os médicos vão lá, enfermeiros ou fisioterapeutas, vão avaliar se está ausente, né? Se está abaixo de 100 ou se está acima de 100. E aí vai lá, coloca o ponto, né? Acima de 100, 2. Respiração, se está ausente, bradipneia, forte com choro. Aí vai lá, 2 pontos, né? Que ela está forte com choro. Tônus, vamos ver o tônus da criança. Então, flácido, aí se ela tem flexão dos membros, né? Se os membros estão em flexão, ou se ela tem um movimento ativo, que geralmente é isso que a gente quer saber na criança. Quando ela chora, ela movimenta. Então, 2 pontos. Aí, coloração, ela tem a cianose central ou ela tem palidez, né? Cianose nas extremidades, né, que seria os dedos roxos, né, as pontas dos pés roxas, o rosto roxo, vamos colocar assim, ou se ela está rosada, que é a coloração que a gente espera, aí coloca mais 2 pontos. Irritabilidade reflexa, né, se está ausente com algum movimento, né, por exemplo, careta, quando chora, exemplo, e se tem espirro e o choro está bem, o choro está limpo, forte, então é o que a gente espera. Então, teoricamente, um Apgar aceitável de uma criança pós o nascimento, né, é a partir de 8. Então, o que teoricamente todo mundo faz? Repete o Apgar, né, de 5 em 5 minutos, ou de 2 em 2. Então, a criança nasceu, vai lá e faz o Apgar. Aí limpou a criança, colocou na incubadora, vai lá e faz o Apgar de novo. Então, tem que avaliar pelo menos 3 vezes, né, para saber se a criança está ok. Principalmente em crianças que teve o primeiro Apgar abaixo de 8. Tranquilo até aqui? Sim. E aí uma outra coisa que é bem legal a gente estudar isso, né? Eu acho que vocês já devem ter estudado, que é a circulação fetal do nascimento e pós-nascimento. Vamos colocar assim, na idade gestacional e pós o nascimento, que isso é fisiológico e é extraordinário de tão bonito, vamos dizer assim, né? De tão gostoso de a gente saber. Então, muitos a gente nem sabe, né? De algumas coisas. Por exemplo, da anatomia simples, vamos colocar assim. Então, o que acontece, né? Resumindo basicamente, na imagem, né? Vamos colocar a imagem à direita, esquerda, né? De vocês, é isso? Que é essa primeira aqui. Então, o que acontece? A criança está lá recebendo, né? O suprimento sanguíneo pela mãe, né? Pelo cordão umbilical. Então, o que acontece? Lá diretamente, né? Do nosso não, mas do fígado da mãe, né, sai uma veia que chama veia umbilical, tá? Então, essa veia umbilical, ela tanto vai, né, fazer o retorno venoso da criança, ok? Consegue entender?
E aí, o que, que a gente faz, né? Saindo lá, né, da bexiga, da horta da mãe, a gente tem as artérias umbilicais, que elas vão direto no cordão, onde vão levar o suprimento sanguíneo para a criança. Então, isso daqui é o sistema venoso da criança durante a idade gestacional, que ele está sendo realizado diretamente pela mãe da criança, tá? Então, a criança vai lá, vai chegar o sangue, vai chegar o suprimento sanguíneo para a criança, vai nutrir todos os tecidos, e aí o retorno venoso da criança vai voltar, vai entrar pela veia umbilical e vai ir até o fígado, direto no fígado da mãe. Aí o que, que acontece, né, imediatamente após o nascimento? Olha para vocês entenderem como que é extremamente inteligente o nosso corpo, né, vamos dizer assim. Então, tem lá a mãe, né, normal, a criança nasceu, cortou o cordão umbilical, né, aí já parou de receber suprimento sanguíneo da mãe. E aí a gente já começa a ter uma independência vascular. É isso que a gente faz. Então, a gente vai ter lá o nosso coração normal, tanto os átrios quanto os ventrículos bombeando, mandando sangue para todos os sistemas, e o nosso sistema suprindo, né, as necessidades normalmente. E aí, o que, que acontece? Lá no nosso cordão umbilical, né, e aquela veia umbilical que a gente tinha, né, e aquelas artérias umbilicais que a gente tinha. Quando, né, em vocês, e todo mundo tem isso, essas artérias e essa veia, elas se formam, né, elas ficam na gente ao longo da nossa vida, e elas se formam em como se fosse um ligamento. Então, a gente tem um ligamento, nós, adultos, que chama ligamento umbilical, que era o ligamento, que era a artéria, né, umbilical e a nossa veia umbilical. Olha para vocês verem como que é importante, né, assim, o nosso feedback, né, tanto positivo quanto negativo no nosso corpo. Quando a gente nasce, quando a gente está na idade gestacional, tem o suprimento da mãe, né, a mãe fazendo a nossa troca gasosa, vamos dizer assim, né, troca gasosa não, porque a gente tem a parte do pulmão, mas fazendo o nosso retorno venoso, secretando a parte venosa do nosso corpo e fornecendo o suprimento sanguíneo. Só que nosso sistema vascular, ele está ali, né? Ele tá formado. Aí quando a gente nasce, a gente corta essa ligação com a mãe. E aí o nosso sistema, de uma forma, né, de biofeedback, ele capta isso, ele entende isso, e aí ele mesmo já começa a trabalhar sozinho. É muito importante, né? Só que aí o que acontece? Aquela veia umbilical que a gente tinha e aquele, né, as veias, as artérias umbilicais que a gente tinha que recebia o suprimento da mãe, a gente vai continuar tendo ela, só que aí por características biológicas, vamos dizer assim, essa artéria, as artérias e quanto veias, né, elas ficam e viram um tecido, né, como se fosse um tecido fibroso, né, um tecido anormal, vamos dizer, porque não vai estar mais passando sangue por eles, mas viram um ligamento. Então a gente tem o ligamento umbilical, que era o nosso cordão umbilical. Ok? Tranquilo até agora? Pessoal, deixa eu só... Isso que eu falo... Ah, não, já foi. Tranquilos? Fácil de fazer isso? Então, se eu colocar na prova para vocês, né, a característica anatômica do nosso sistema circulatório, né, vamos dizer assim, vamos colocar durante a gestação, né, na idade gestacional, vocês vão me falar que ela é fornecida diretamente, né, pelo cordão umbilical, por meio das artérias umbilicais, né, e o nosso retorno venoso, ele ocorre pela veia umbilical, e quem faz isso, quem secreta isso, é o organismo da mãe? Vocês vão conseguir falar isso? Tá. Ok, então. E aí, ó, vamos falar um pouquinho, né, depois do nascimento, o que a gente tem que entender dos nossos
sistemas, né? Então, o primeiro seria o sistema pneumofuncional da criança. Então, vocês já sabem que a criança nasce, teoricamente, ela tem que respirar, é meio grotesco falar isso, mas ela tem que respirar sozinha. Então, por isso que o médico vai lá, né, bate um pouquinho na criança, dá uma chacoalhada na criança, porque ela tem que chorar. Então, ela chorando, né, ela vai basicamente abrir os alvéolos, né, e fornecer a produção de surfactantes, né, que surfactantes, ele é uma substância lipoproteica, né, que ela produz células pulmonares. Então, basicamente, ela faz o quê? Ela impede que as nossas células pulmonares, vamos colocar assim, nossos alvéolos, eles colabam, né, colapsam, que eles murcham, vamos dizer assim. Então, a gente precisa do surfactante. Então, a partir do momento que a gente nasce, né, o médico vai lá, bate na gente, ou chacoalha a gente, irrita de alguma forma, e você chora, naquele momento você abre os seus alvéolos e dali em si já começa a produção de surfactante. Ok? E aí, para ser bem específico, né, essas células de surfactante, que é lipoproteica, ela é chamada de pneumócitos tipo 2. Então, isso daí é mais da fisiologia, porque vocês podem encontrar isso, e não surfactante. Mas o surfactante, né, eu acho que é o mais conhecido, a nomenclatura mais conhecida. Tudo bem? E aí, só para lembrar, né, crianças nascidas abaixo de 32 semanas, por isso que a gente fala que criança com menos de 32 semanas de idade gestacional, ela não é compatível com a vida. Justamente por quê? Porque não tem todas as células pulmonares desenvolvidas. Uma delas, né, é a substância surfactante. Então, se ela não tem o surfactante, se ela não produz o surfactante, ela tem a tendência de colapsar, né? Vamos colocar assim, diminuir a complacência pulmonar. Então, é como se os pulmões, eles murchassem, eles não produzissem a pressão negativa para eles ficarem cheios. Então, por isso que a gente fala que, teoricamente, a criança que nasce de baixo de 32 semanas não é compatível com a vida. Lógico. Professor, mas eu vi que uma criança de 28 semanas sobreviveu. Sim, porque hoje, né, existe, vamos dizer assim, mais tecnologias, mais ciência, né? A medicina está mais avançada e, teoricamente, hoje tem, vamos dizer assim, UTIs preparadas para receber esse tipo, né, de neonato. Então, quando já tem algum risco, né, de a mãe ter uma criança abaixo, o médico, teoricamente, ele tem a capacidade de fazer assim, mãe, a sua gestação, ela é de alto risco. Então, o que a gente vai fazer? Vamos já deixar preparado esse tal hospital, porque tem tal UTI, porque já é mais preparado. Qualquer coisa que acontecer, seu parto vai ser realizado lá. Então, se a criança nasce abaixo de 32 semanas, teoricamente, eles já tentam administrar o surfactante, né? Já coloca a criança na ventilação mecânica e aí deixa a criança na incubadora até que elas tenham maturidade do sistema vamos colocar assim, do sistema respiratório, e aí que ela venha a ser uma criança normal. Certo? Então, pessoal, pergunta, né? Vamos colocar assim, o que é importante no neonato após o nascimento, né? Vamos colocar assim, para a importância do sistema respiratório. Qual é a substância? Correto seria vocês falarem surfactante. Certo? Então, alterações anatômicas, vamos colocar assim, que as crianças elas podem apresentar, né, de uma forma após o nascimento, né, ou também isso a gente consegue prever, né, a gente não, o médico, ele consegue prever na idade gestacional. Como, por exemplo,
doenças, né, cardíacas congênitas. Então, vocês vão ver que existe algumas, a gente vai falar das principais, tá? E também tem a espinha bífida, que a gente vai ver na próxima aula, mas também é uma doença congênita que também pode ver, né, essas alterações anatômicas. A gente consegue ver no pré-natal, então já consegue prevenir algumas alterações, vamos dizer assim. As cardiopatias, hoje vocês vão ver que elas são realizadas como uma cirurgia fetal. Então, hoje, né, tá ainda sendo um feto, eles conseguem, né, às vezes nem por uma forma de cisão cirúrgica, não precisa nem abrir a mãe, né? Só com aquelas sondas eles conseguem penetrar na barriga, atingir a placenta, atingir o coração lá da criança e realizar a cirurgia cardíaca com isso. Em alguns casos mais difíceis, sim, eles vão lá, deixa a criança ligada no cordão umbilical da mãe, tá? Para não ter esse, vamos dizer, desligamento. Eles vão lá, faz a incisão na mãe, na barriga da mãe, como se fosse uma cesárea mesmo. Toma cuidado, né, com a placenta para não deslocar a placenta, mas vai lá, abre a criança, fetal mesmo, e faz a cirurgia cardíaca. Fez a cirurgia cardíaca na criança, a criança está tudo bem, coloca a criança dentro da barriga da mãe de novo e fecha. Isso é importante por quê? Porque às vezes a criança ela não vai sobreviver com essa cardiopatia até sua idade gestacional normal para vir ter o parto. Então eles já realizam antes, tá? Vamos colocar essa cirurgia cardíaca e aí fecha a mãe e deixa a criança de novo, porque a criança precisa terminar o desenvolvimento fetal. Para vocês verem a delicadeza, né, de uma cirurgia dessa. E a espinha bífida é que a criança nasce com as células nervosas fora da medula. Então, por algum caso, a medula ela não se desenvolve correto, né, no canal medular mesmo ali, e aí aquelas vértebras, vamos dizer assim, que geralmente é mais lombar, elas também não se desenvolvem e não conseguem segurar a medula dentro do canal lá vertebral. Então, a medula ela acaba saindo para fora. Então, a medula saindo para fora, né, vira como se fosse um edema gigantesco, né, vamos colocar assim, de células nervosas. Então, ali tem líquor, aí vai ter também neurônios, vai ter neurotransmissores. Então, essa criança é como se fosse uma lesão medular. Certo? E aí, as cardiopatias, né, congênitas. Uma das mais comuns é a comunicação interatrial. O que seria isso? A comunicação interatrial. Então, o septo, né, interatrial, ele não é fechado corretamente. Se esse septo ele não é fechado, o que ocorre na criança? Ela vai ter uma insuficiência cardíaca, porque tanto o sangue, né, venoso quanto o sangue arterial, eles vão estar se misturando. Então, corretamente, a criança ela não vai ter uma nutrição correta, vamos dizer assim, do organismo como um todo, tá? Então, a cirurgia é simples, né? O médico abre o coração da criança, vai lá e fecha, né, os ventrículos, ou quer dizer, os átrios, né? Faz a barreira certinha, impedindo que o sangue arterial, né, se misture com o sangue venoso. E aí a criança consegue ter a função cardíaca normal. Tudo bem? Lembram da função cardíaca? Vocês lembram? Pessoal, vocês estão aí? Estão dormindo ou não? Sim, lembra? Certo. Tá bom. Então, aí a gente pode ter algumas lesões obstrutivas, como a estenose aórtica, tá? Coatração aórtica também e uma estenose pulmonar, ok? Além também, a gente pode apresentar o deslocamento ou ausências das câmeras cardíacas
ou válvulas, ou de algum vaso. Entre eles a gente tem a atrocíase da tricúspide, vamos colocar assim, a tetralogia de Fold, né, que eles falam, Fold, e a transposição de grandes vasos, além da hipoplasia das cavidades esquerdas. Então, basicamente, isso são lesões que vão obstruir o fluxo sanguíneo, certo? E aí, de qualquer forma, vão alterar, vamos colocar assim, o fluxo sanguíneo da criança, e isso tem um comprometimento cardíaco, geralmente, assim, vamos dizer, bem danoso à criança, né? Geralmente não, vai ocorrer isso, né? Só que o que acontece? Quando a gente está numa idade gestacional, a gente ainda recebe suprimento sanguíneo da mãe, e teoricamente, né, o coração ele vai estar em formação, então a gente não pode, talvez não apresente tanta insuficiência cardíaca, né, na gestação, porque ele está recebendo suprimento sanguíneo da mãe. Só que o médico no pré-natal, ele já descobre essas doenças, né, essas lesões, e aí já sabe que a criança é assim, então logo, imediatamente após o nascimento, né, ele já leva a criança para a cirurgia para corrigir isso. Tá? Então, por isso que, e não é difícil, é bem comum a gente saber que uma criança nasceu com um problema cardíaco e teve que fazer uma cirurgia logo após o nascimento, porque não tem como sobreviver com isso. Então, por isso que a cirurgia é feita imediatamente após, e geralmente é aquela coisa assim, se a criança não nasce, né? Se nasce, fez a cirurgia, ficou bem na hora, é aquela criança que vai ter o desenvolvimento normal. Ok? Então, só para vocês entenderem a tetralogia de Fallot, que é uma das principais, né? É umas que mais ocorre. Então, se vocês olharem, né? Só lá o nosso coração, vamos colocar assim, o que é tetra, né? Seria o 4. Então, teoricamente, tem um comprometimento nas 4 câmeras cardíacas. Então, o que ocorre aqui? Então, de vez, né, ele ter artéria pulmonar lá direto no nosso átrio direito, né, que aí bombeia o sangue para o pulmão, aí o sangue venoso para o pulmão vai oxigenar esse sangue e vai enviar de novo, né, pela aorta para o átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo manda para o corpo. Então, esse é o nosso sistema, né, cardíaco, é basicamente essa função. Então, ele recebe o sistema venoso pelo lado direito e envia pelo coração para o lado direito. Aí vai receber o sangue oxigenado do pulmão e aí vai enviar para o lado esquerdo, que o lado esquerdo vai fazer, né, o bombeamento para o resto do corpo. Na tetralogia, o que ocorre? Essa aorta, ela é ligada direto, vamos colocar assim, no nosso átrio, vamos colocar no nosso ventrículo esquerdo. Então, e teoricamente, né, com o ventrículo esquerdo lá comprometido, porque a artéria já vai passar, a gente não vai ter a ligação, não vai ter, né, o septo atrial e nem o septo ventricular. Então, é como se as 4 câmeras cardíacas estivessem juntas. Então, as 4 câmeras cardíacas estivessem juntas, além de comprometer, né? Porque vai misturar o sangue venoso com o sangue arterial, né? Que é o sangue com oxigênio. Além disso, a gente vai ter um comprometimento no nosso batimento cardíaco. Porque o nosso batimento cardíaco, né? Segundo as bulhas, então a gente, né, contrai os átrios, relaxa os átrios, né? E aí enche os ventrículos. E aí contrai os ventrículos e depois os ventrículos relaxa. Então é como se fosse uma bomba, né? Sincronizada. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contrai em cima, embaixo, relaxa. Contrai embaixo, em cima, relaxa. Então ele está fazendo esse bombeamento para injetar o sangue e receber o sangue. Injetar o sangue e receber o sangue. E neste contexto, aqui a gente vai ter uma contração só, uma injeção só de sangue, né? Vai receber o sangue venoso e arterial junto. Então, vai ter, além de misturar o sangue, a gente vai ter uma insuficiência no bombeamento cardíaco.
Então, só para vocês entenderem, né? Quanto maior for, né, a estenose, maior deficiência de oxigênio ele vai ter. O que seria deficiência de oxigênio? Maior cianose. E quanto maior cianose, maior é a gravidade do caso. Então, mais prejudicial vai ser essa criança. Então, basicamente, a cirurgia, né, o médico ele tem que fazer o quê? Reconstruir o coração inteiro, reconstruir as câmeras cardíacas. Então, ele vai tirar a artéria pulmonar, aí vai fazer lá, né, o septo atrial e depois vai reconstruir o septo, né, ventricular e aí depois posiciona novamente a artéria pulmonar. Ok? Entenderam por que a tetralogia? E aí, ó, na avaliação física, né? Então, o que a gente deve avaliar? Primeiro, frequência cardíaca, frequência respiratória, a saturação, né, de oxigênio, a presença ou não de cianose, ok? Edema, aí se tem alguma fratura também, pode ser que apresente, luxações e malformações. Além disso, né, a gente tem que realizar a ausculta cardíaca para saber se as bulhas estão corretas, tá? As bulhas é a contração do miocárdio, vamos colocar assim. Então, é basicamente é o barulho que a gente escuta, né, quando fecha e abre as nossas válvulas. Consegue entender? Isso quando a gente escuta, o certo é a gente escutar 3 bulhas, né? É o tum-tum-tum, tum-tum-tum, que é a abertura e fechamento atrial, aí depois a abertura do ventrículo esquerdo, teoricamente. Então, é 3 bulhas que a gente tem que escutar. Então, vai lá, ausculta o coração da criança e tenta, né, sentir essas 3 bulhas abrindo e fechando certinho, batendo, né? Tum, 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 tum. Isso é o barulho que a gente escuta. Se não tiver isso, geralmente na tetralogia a gente escuta uma bulha só, né? Com bastante tempo de pausa. Então aí a gente já sugere que tenha uma miocardiopatia. Mas isso daí foi o que eu falei para vocês. Já é visto no período pré-natal, então o médico já sabe disso. Então quando a criança nasce, já vai fazer a ausculta, tá? Quer dizer, já vai fazer a cirurgia, então provavelmente depois a ausculta vai estar normal. Tem que estar normal, né? Tudo bem até agora, pessoal? Desculpa. Além disso, né? A gente tem que avaliar pulso arterial, pressão arterial e a ausculta cardíaca que eu tinha falado para vocês. Em relação o pulso arterial, pressão arterial e ausculta cardíaca, isso é ok na cabeça de vocês? Vocês sabem avaliar isso? Eu sei que o pulso é maior, a frequência é maior que a nossa, eu não sei de cabeça agora. Sim. A criança não é só maior, né? Porque ela é pequenininha, o sangue passa mais rápido, igual tem uns que falam. Não é assim, né? É porque o coração dela, o trabalho cardíaco, né? E a frequência respiratória também, quando a gente é criança, ele é mais acelerado, tá? Então, ele acelera mais. Geralmente é porque, não só porque o coração é menor, mas a fração de ejeção cardíaca na criança é menor. Consequentemente, se o coração dela não é tão grande, né, vamos colocar aqui, o ventrículo não cabe tanto sangue para injetar sangue para o corpo inteiro, a cavidade é menor, então ela precisa fazer vários ciclos dentro de 1 minuto para suprir a necessidade do corpo. Tá? Então vai ser maior sim. Mas assim, eu quero que vocês entendam assim, pulso arterial e pressão arterial vai estar no monitor da criança. Então é mais fácil de visualizar. A ausculta cardíaca, aí vocês têm que realizar. Tá? Então,
avaliação respiratória. Então, o tipo de tórax, né? O ritmo respiratório, simetria da expansibilidade, se os dois lados estão se expandindo igual ou se tem alguma diferença. Sinais de esforço respiratório, por exemplo, o uso de musculatura acessória, né? Então, a gente não, se a criança não trabalha só com diafragma, se ela está usando a musculatura respiratória, principalmente mais abdominais, né, mais escaleno, mais esternocleido, então a gente tem que avaliar isso. A fúrcula external, né, para a gente ver a presença, se o tórax da criança, né, o peito da criança, ele é mais para dentro ou mais para fora. Se essa fúrcula ela apresentar o mais, vamos dizer assim, o mais visível, isso também nos sugere um esforço respiratório maior, tá? Batimento de asa de nariz, que é o nariz mexendo mesmo, então a gente vê se está mexendo muito. Se está mexendo muito, isso também sugere um aumento do esforço respiratório na criança, tá? Então isso também é um sinal clínico que a gente tem que avaliar. E aí a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia nas crianças. Então, assim, primeiro, que eu tenho que falar para vocês que a UTI neonatal é um lugar mais tranquilo de trabalhar, né? É um lugar mais, vamos dizer assim, mais gostoso de trabalhar. Não que seja mais fácil, porque não é. E, assim, primeiro, a gente tem a pressão, né? Tá trabalhando com uma criança, mas geralmente tem a pressão da mãe e do pai, que está ali 24 horas, ou de algum familiar. Então, é como se fosse assim, as mães, né? Algumas, né? Mas elas não saem do lado da criança, então elas têm direito de ficar 24 horas ali. Então, você vai estar trabalhando, a mãe vai estar com a criança. O único cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que lembrar da anatomia, né, da criança, entender que a criança é diferente do adulto, então a força que a gente utiliza no adulto, na criança a gente utiliza diferente, os pontos anatômicos no adulto é diferente da criança. Exemplo, as costelas das crianças, né, elas são mais horizontalizadas, o diafragma é mais retificado, então o pulmão, ele é menor. Então o que a gente tem que fazer? Vocês vão ver que no adulto a gente pega lá, né, basicamente para a gente fazer uma manobra de higiene brônquia, vamos colocar no início e quase no abdômen dele para fazer, né, como se fosse um movimento assim, falando de sanfona, né? Para a gente movimentar. Na criança a gente não usa isso, a gente não usa movimentos amplos, tá? No adulto, geralmente, é um movimento mais, vamos colocar assim, com mais amplitude de movimento e mais demorado, por causa da frequência cardíaca e frequência respiratória ser menor. Na criança, é uns movimentos não bruscos, tá? Diferente, mas é um movimento mais curto, vamos dizer assim, mais rápido, ok? Mas, basicamente, a fisioterapia ela não pode ser demorada em crianças para não ocasionar irritabilidade, a criança vir chorar mais, aí a criança chora mais, fecha mais os alvéolos, fechando mais os alvéolos pode vir apresentar cianose, né, e virar hipoxemia, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz? Primeiro, depois da avaliação, o que a gente encontrar, a gente vai lá e trata. Mas, basicamente, não foge do que a gente faz no adulto, né? Então, a gente tem que se preocupar com as vias aéreas livres. Então, a gente tem que fazer, né, manobra de higiene brônquica nas crianças e fazer a expansão pulmonar. Como que a gente faz a expansão pulmonar? Geralmente, se você está na UTI neonatal, é com ventilação mecânica invasiva, ok? Então, vocês vão ver que é assim, é mais simples, mas cuidado que, né, vocês vão ver lá que sempre tem o controle de não ter uma pressão, né, muito grande, justamente por causa de pneumotórax ser mais fácil em crianças, ok? E aí também a gente usa as técnicas, né, mais clássicas para utilizar, por exemplo, a mudança do fluxo aéreo. Então, como que a gente remove uma secreção, né, dentro de um pulmão? Alterando o fluxo do ar. Como que a gente altera o fluxo do ar? Alterando, vamos dizer assim, a velocidade, né? Alterando a direção. Então, são as técnicas mais clássicas, como o AF,
né? AF lento, AF rápido, é o que a gente mais utiliza nas crianças. Além também de posicionamento, né? Por causa da drenagem postural, que é bem eficaz em criança, para remoção de secreção também, tá? E aí também o ventilador mecânico. O ventilador mecânico, ele promove a expansão pulmonar, que facilita também, né, a remoção da secreção, certo? E aí também o que a gente pode fazer, geralmente, dependendo muito, né, se não é a enfermeira ou às vezes até a mãe que realiza, é justamente, né, a aspiração da criança. Se tiver, né, por tubo, é mais fácil fazer, né? Se não tiver, aí é bem mais difícil, porque a criança não para, mas aí geralmente na UTI é o físico que faz, então a cânula ainda é mais fina ainda que no adulto, então é mais fácil de machucar, então tem que ter uma prática, vamos dizer assim, bem apurada. Mas aí não foge. Então, quando a criança vamos dizer assim, pré-natal, é primordialmente, né, a gente pensar na integridade pulmonar e futuramente, né, depois do desenvolvimento da criança, se ela for apresentando um desenvolvimento anormal motor, aí sim a gente pensando na fisioterapia motora. Mas só que na UTI, o que a gente pensa é assim, no desenvolvimento da criança, né? Se ela era uma criança, né, pré-termo, se ela nasceu prematura, a gente tem que corrigir a idade gestacional dela, né, a idade de nascimento dela, e aí entender a formação anatômica dela. Tá? Ó, então, com 32 semanas, agora que ela está formando o pulmão, agora que ela está tendo surfactantes, então eu tenho que manter a integridade disso. Aí depois que ela nasceu, ela tem que abrir os olhos, ela tem que favorecer o desenvolvimento mais ainda cardíaco e pulmonar. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vocês vão ver que na UTI existe várias técnicas que a gente utiliza para favorecer isso. Então, basicamente, né, o que a gente faz com uma criança? É deixar ela quieta no ambiente mais confortável possível para que ela continue crescendo o sistema, que ela continue desenvolvendo os sistemas. Vamos colocar assim, por isso que a gente coloca, né, o método mamãe canguru, que é como se a gente fizesse uma bolsa, né, de canguru na mãe e colocasse a criança lá dentro, então a criança fica quietinha, né, agachada, encolhida, como se ela tivesse no útero, vamos colocar assim, que é mais fácil. Então, a incubadora, né, ela tem uma certa temperatura, que aí eles vão lá, aumenta, coloca a temperatura correta, para a criança ficar como se estivesse no ambiente gestacional dela, né? Trabalhar com luz baixa, pouco barulho, tudo isso favorece o desenvolvimento da criança e também o desenvolvimento psicológico, né? Não só o desenvolvimento pulmonar nem cardíaco. Ok? Tranquilos? Deixa eu só abrir aqui. Certo? Pessoal? Certo. Certo. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Então, pessoal, alguma dúvida? Eu tenho uma. Na parte Qual? que você falou sobre como funciona a circulação da criança durante a gestação, isso também serve para quando a criança tem um sangue diferente do da mãe? O tipo de sangue diferente do da mãe? Sim, é porque ela vai estar recebendo suprimento sanguíneo da mãe. Isso é indiferente, tá? Qualquer criança, não tem como a gente receber um suprimento sanguíneo externo. Então, vai estar diretamente relacionado com a mãe. E mesmo ela tendo outro tipo sanguíneo, né? Quem que vai fazer isso, né? Vamos dizer assim, quando entra na criança, quem que vai trabalhar com essa parte da célula sanguínea, que é uma coisa mais específica, fisiologicamente falando, é o fígado. Então, o fígado, né? O sangue vai chegar lá pela veia umbilical, vai direto no fígado, e o fígado como se fosse o gestor disso. O fígado vai pegar e falar, simplificando, tá, gente?
Ah, a mãe é tipo B, mas a criança é tipo A positivo. Então, quando chega no fígado, o fígado vai alterar essas células, né, sanguíneas e vai favorecer, né, a célula sanguínea que a criança precisa. Mas a gente vai receber diretamente o sangue da mãe, independente do tipo de sangue da mãe. Isso a gente pode ver, né, até de pensar é uma discussão até legal de a gente ver. Por exemplo, aí as mães que têm AIDS, né, que são soropositivos. E como que a criança, muitas crianças não nascem soropositivo, mas recebe o suprimento sanguíneo da mãe, né? Então, assim, a contaminação, vamos dizer, do sangue, se altera a contaminação sanguínea, é quando está no nascimento. Na hora de cortar o cordão umbilical, né? Vamos dizer assim, se não tiver ligação, a cortar a ligação direta mesmo, aí neste contexto o sangue da mãe o sangue ruim da mãe pode passar diretamente para a criança, né? Se não tiver essa ligação de a criança receber o suprimento sanguíneo, né, passar pelos rins e passar pelo fígado, né, e ter essa alteração das células hemácias, vamos dizer assim, células sanguíneas, aí para entrar na circulação da criança. Ok? Tranquilo? Se eu poderia só voltar na imagem lá do fluxo. É essa? É, isso aí. Esse computador aqui. Jonathan, né? Mas também a aula tá lá. Se você quiser também, Sim. fica mais. É para você tirar foto? Ah, tá. Tô só dando uma outra olhada. Tá ok. É só para você entender. Até respondendo quem tinha feito a pergunta, se você vê aqui, ó, quando a gente está recebendo o suprimento sanguíneo da mãe, né? A gente tem o cordão umbilical, ele cai direto no nosso fígado. Então, o nosso fígado que vai trabalhar o sangue recebido pela mãe, tá? Então, ele que vai alterar as células, né? Vamos dizer assim, do sangue. Recebi tipo A da minha mãe, né? Mas aí eu sou tipo B. Chega aqui no fígado, o fígado já sabe disso e ele vai trabalhar, né? E vai alterar a célula sanguínea para que a criança receba o tipo de sangue que ela precisa, que ela necessita. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, ó, perguntas. Mais alguma? Você dá para escutar o que eu estou falando? Não estou escutando. Dá para escutar agora? Você não está falando, não está saindo nada para mim. É Gabriela, né? Fala perto do microfone, eu tiro o microfone. Eu estou falando bem perto do microfone. Dá para escutar agora? Mais ou menos, tá ruim ainda. Calma aí, que eu vou tentar aumentar aqui. Dá para escutar agora? Melhorou. Então, sobre esse esquema mesmo do sistema circulatório, tem escrito em algum slide seu, porque eu não tive nenhuma aula na minha outra instituição sobre neonato. É a primeira aula que eu estou tendo, então eu fiquei bem perdida. Tá. Eu não escrevi não, porque eu achei mais fácil explicar pela imagem. Mas assim, eu acho que no artigo
que eu coloquei para vocês também, como pré-aula, né, tá falando um pouco disso. Ah, tá bom, então. Tá? Mas assim, fica tranquila que aí qualquer coisa eu descrevo isso e aí eu coloco na próxima aula e aí eu aviso vocês que eu alterei esse slide e deixei lá, tá bom? Ah, tá bom, então. Obrigada. Aí eu mudo e coloco lá para vocês, certo? Então, pessoal, ó, não sei se estava todo mundo presente ou chegou depois. Então, ó, em relação à nossa atividade. Primordial, aula 5 e aula 6. Quem já fez a aula 7, ok, pode enviar, certo? Mas só que assim, é dia 14 a nossa atividade, então vocês podem me enviar até amanhã. Então, resumo da aula 5 e aula 6. Professor, o que é o resumo? O que você entendeu da aula? É isso. Tá? É só para ver que vocês estão atentos, se vocês realmente estão lendo. E também já vai servir como estudo para nossa, vamos dizer assim, nossa avaliação. Ok? Professor, eu não fiz quarta-feira. Posso enviar na quinta? Não. Tá? Professor, posso enviar depois, então? Não. Perdeu a avaliação, perdeu a nota. É o que eu falei para vocês. Infelizmente é assim, porque é sacanagem com quem já fez, certo? E eu não vou fazer isso. E aí, ó, eu mandei um e-mail para vocês hoje, da turma, tá lá. Tópicos especiais e fisioterapia 2. Pessoal, esse é o e-mail que vocês devem responder com a atividade. Você vai mandar a atividade para mim. Dentro da sua atividade, tem que ter seu nome inteiro. Professor, sou fulano de tal, meu nome é esse, meu RA, meu, sei lá, tá aqui. Ponto. Porque senão eu não consigo lançar nota. Porque teve aluno já de outras disciplinas que me enviou sem o nome. Aí eu não sei quem que é. Ou, né, eles enviam fora do e-mail. E aí não fala nem a disciplina. Professor, segue minha atividade. Aí eu vou lá ver, tá, aula 5 e aula 6, mas aí não tem nem a disciplina. Eu nem sei de onde que o aluno é. Então, coloca nome. E aí, se você está respondendo lá no tópicos especiais, beleza, eu já sei que você está lá. Mas cuidado, tem aluno que está comigo 2 disciplinas. Então, não troquem isso. Então, sugestão, como cabeçalho lá na atividade, vocês colocam nome, RA e aí tópicos especiais em fisioterapia. Correto? Certo. Ô, jovem do mundo, ficou de corrigirmos as atividades dos pós-aula. Será que dá tempo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está a atividade. Professor, só uma Sim. dúvida antes. Pode mandar num único arquivo de Word ou você quer ter 2 documentos de Word? Não, é um único arquivo só, para facilitar a vida do professor. Beleza. Certo? Jaciel, você fez todas as atividades? Então, eu só estou tentando abrir o arquivo, aqui travou tudo. Eu respondi 2, se não me engano. Ah, que beleza, né? Aí você quer que eu responda as outras. Foi. Pilantra. É uma forma da gente corrigir tudo, não acha? A prova tá vindo aí. A Eu acho. galera fez, a gente corrige junto. Tá, mas aí vai demorar bastante. Vamos fazer assim? Ó, a atividade está aqui, por exemplo, vou abrir aqui, atividade 1. A galera nem sabe da atividade 1, alguns. Então, ó, o que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem? Por exemplo, ó, essa é a atividade 1 da nossa aula 1. Então, ó, o SUS conta com serviços prestados pelas esferas federais, estaduais e municipais, por meio de diferentes órgãos e instituições. No entanto, há princípios do SUS que devem ser seguidos, como a universalidade, integralidade e equidade, né? Além da centralização, regionalização e a hierarquia e participação popular. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios do SUS. Ó, a universalidade.
é relacionada ao tratamento de desigualdade para os desiguais? O que vocês acham? Errado. A integralidade é um conceito que o sujeito em questão deve ser atendido em sua totalidade? Sim. Também. Tá certo. Tá, mas só que, ó, a equidade determina que, sem qualquer tipo de descriminalização, todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso aos serviços públicos de saúde? Tá certo também. Tá certo também, mas a C é correta. Por que a B não é correta? A letra B seria universalização. O conceito de ser atendido em todo o território, na totalidade, é o conceito de universalidade e não É exatamente isso. Ah, sim, entendi. Então, o que eu vou fazer para vocês, para facilitar? Ó, eu vou corrigir todas as atividades, aí vou marcar assim, salvo e envio lá no e-mail. Pode ser? Show. Melhor, professor, porque vai Pode ficar ser. muita coisa. Senão vai ficar muito chato a gente, né, tentando corrigir aqui. Pode ser assim, Jaciel? Tranquilo. Entre os downloads que eu fiz da aula 6, 7, 5, 6 e 7, não está exatamente com essa pergunta, mas, enfim. Não, mas não é 5, 6 e 7. Você pegou do início. Já peguei da aula 1 esse daí. Então, teoricamente, a aula que a gente fez hoje é a aula 7. Eu vou mandar para vocês até o da aula 7. Beleza, então. Aí, obrigado. Salvo tudo lá, mando no e-mail para vocês falar, pessoal, essa é a correção da atividade, da aula 1 até a aula 7. E aí vocês vão lá e estudam também, certo? Certo, obrigado. Nada. Pessoal, então só recapitulando, semana que vem, 7h10 eu estou aqui, aí falo para vocês, pessoal, o link já está liberado lá, podem começar a atividade, quem quer começar. Eu vou ficar aqui por 30 minutos, caso alguém tenha dificuldade de acessar, esteja com algum problema. É isso. Só que assim, onde eu vou colocar o link? Aula 1, unidade 1. Ou sessão 1, aula 1. Vai estar lá. Certo? Então, segunda-feira, 7h10, a prova vai estar lá. Aí eu vou falar para vocês, pessoal, podem fazer. Só que aí eu vou ficar aqui, caso dê algum BO. Fala, professor, aconteceu alguma coisa, não sei o que, é por causa disso. Só que assim, tirar dúvidas sobre perguntas. Ah, professor, eu não entendi isso é por causa daquilo? Eu não posso responder isso, porque isso é entendimento da prova, e isso conta como sua nota, certo? Ah, professor, eu não consegui entrar, tem como você mandar o link para mim aqui, por WhatsApp ou por e-mail? Também não. Então, vocês têm que acessar o AVA, você tem que ir lá na sua unidade 1, seção 1 e entrar no link. Ok? Ok. Professor, uma pergunta. Esses trabalhos que nós enviamos hoje para você, é até dia 15 que você vai postar a nota, é isso? Não, dia 15 a nota vai ser liberada. Eu tenho que postar até amanhã. Ah, tá. Então, dia 15 para nós já vai constar no sistema. Já. Ah, tá, ok. Obrigada. Nada, Lino. Que isso. Tranquilos, pessoal? Então, ó, quem tem aula comigo depois, então 9h, 9h10 a gente começa, tá? E quem não tem, até semana que vem, estudem da aula 1 até a aula 7, tá? Preste atenção em tudo, vocês já sabem mais ou menos tudo que a gente pergunta em aula, o que é importante a gente saber, e se atente. Nossa disciplina, a gente fala de atenção secundária e terciária,
e primária. Então, não fique pensando em epidemiologia, né, como que as coisas ocorrem. É mais que a gente quer saber, né, a patologia e como a gente atua, atenção primária, secundária e terciária. É isso que eu vou cobrar na prova. Ok? Ok. Então, pessoal, muito obrigado. Até segunda-feira na prova. E, ó, a prova vai ter 24 horas para vocês fazerem, mas sugestão, já abre e faça. Pronto. Tá? Beleza. Para não dar problema. Então, pessoal, abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até.